Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia. Este é o meu, é o seu, é o nosso desafio da Bíblia, que consiste em nós lermos a palavra diariamente, que consiste em nós lermos a palavra de Deus inteira, completa. Você não escutou errado, não. Este é o desafio. Nós estamos nos desafiando a lermos a palavra de Deus. Já tem aí no canal, playlist da primeira, segunda e terceira carta de São João. O evangelho completo de São João também já está aí, capítulo após capítulo, as playlists divididas. Então coloque, veja, escute, reze quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver em casa, nos seus afazeres. Coloque ali, deixe a palavra de Deus penetrar na tua alma e o teu coração, pois a palavra vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem pela escuta da palavra. Essa palavra tem poder de cura, de libertação, de transformação, de animar a sua vida, de trazer bênçãos para você. Este é o poder que a palavra de Deus tem, e outros tantos que a gente poderia estar enumerando aqui, mas que você pode experimentar aqui no desafio da Bíblia. E nós estamos unidos e reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, versículo do 3 ao 5, que diz assim: a esta notícia o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essa palavra nos anima, a palavra de Deus nos revigora, a palavra de Deus faz com que possamos compreender esse contexto de um Cristo, de um Deus histórico, que existiu de verdade, que fez parte da história e que não tem como negar isso aí. E nós estamos meditando o Evangelho de São Mateus, onde ele tem essa característica de apresentarmos um Cristo histórico, um Deus que se encarnou, que deu a vida por nós, que realizou um plano de salvação, e não tem como contestar isso aí, porque é fato, isso aconteceu por mim e por você. E aqui, nesses versículos, se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. Nós estamos vendo a conversa dos reis magos, o rei Herodes querendo descobrir a respeito do menino Deus que tinha nascido, do rei dos judeus que tinha nascido. Veja o vídeo passado, como também esse é uma sequência. Não pule o vídeo, pois com certeza irá lhe ajudar a clarear, a ter entendimento a respeito da palavra de Deus. Então, a esta palavra, que palavra? A notícia que os reis magos fizeram, a pergunta que os reis magos fizeram a Herodes: onde está o menino que nasceu, o rei dos judeus? Onde ele está? Nós viemos para adorá-lo. A esta pergunta, a esta palavra, o rei Herodes ficou perturbado. Por que o rei Herodes ficou perturbado? Porque ele se viu ameaçado. Toda pessoa que se vê ameaçada de alguma coisa que ela vive ou faz na vida, ela fica perturbada. Ela fica desorientada, ela fica sem saber o que fazer. E é interessante porque não foi só o rei Herodes, mas toda Jerusalém com ele. Essa notícia começou a percorrer em Jerusalém e no entorno de Jerusalém. E todos queriam saber onde tinha nascido o menino, onde estava o rei dos judeus. Pois aqueles reis magos que vieram para adorar o menino Deus. E é interessante prestar um culto de adoração a uma criança. Humanamente falando, aqueles homens, quando encontrou, e nós vamos adentrar nessa palavra, eles encontraram uma criança, junto com seu pai, junto com sua mãe, seu pai adotivo, claro. E eles adoraram aquela criança, né? Porque aquela criança era o Filho de Deus. Era não, é o Filho de Deus. Então,
O rei Herodes ele ficou perturbado, bem como toda Jerusalém. Queriam saber, e o rei Herodes, por se sentir ameaçado, ele quis de alguma forma, tentou de alguma forma descobrir também. E nós vamos ver que o rei Herodes ele tinha um propósito. Quando ele foi trazido para ele essa notícia, ele ficou perturbado e começou a maquinar algo contra o menino. Então, aqui a gente já vai vendo esses indícios, né, da atitude do rei Herodes. Ele ficou perturbado. Meu irmão, minha irmã, a uma notícia dessa era para qualquer pessoa se alegrar. O rei, o meu Salvador nasceu. Mas as pessoas não esperavam que viesse a acontecer dessa forma. Muitos judeus não acreditaram e ainda não acreditam que Jesus foi o rei, foi o Senhor, foi o Salvador do seu povo, né? Não quiseram se submeter a esta realeza dessa criança, desse menino que nasceu. Bem como aconteceu com Herodes, ele ficou perturbado. E bem como toda Jerusalém queria saber de tudo que estava acontecendo ali. Essa notícia percorreu. Então o que acontece? Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. O rei Herodes rapidamente chamou os estudiosos, chamou os príncipes dos sacerdotes, chamou os escribas. É interessante você ver também esse povo, esse grupo de pessoas. Os escribas eram homens estudiosos que sabiam escrever. A arte de ler, aliás, ler e escrever naquela época era uma arte. Não era para qualquer um. Então um judeu tinha um grupo de pessoas chamado escribas, no qual essas pessoas sabiam ler e escrever. Eram os escribas. E bem como os príncipes da lei, que eles eram doutores em ler e interpretar a Torá, a lei o livro dos profetas e tudo mais. Então eles queriam saber, já que era rei dos judeus, e Herodes, ele era um rei, mas ele vinha do Império Romano, ele queria saber quem era esse rei dos judeus. E aí ele foi justamente em cima da fonte, foi atrás dos doutores da lei, dos escribas, dos judeus. Ele queria saber de alguma forma, ele queria descobrir de alguma forma. E aí eles vão dizer: disseram-lhe em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta. Então, o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma profecia. E os príncipes da lei, os sacerdotes, bem como os escribas, sabiam de tudo isso. E é interessante que nós vamos ver lá na frente que eles também não acreditaram. O Evangelho de São João vai narrar justamente esses detalhes dos príncipes dos judeus, os sacerdotes, os líderes religiosos da época. Foram eles que mandaram prender, matar Jesus. Então, é interessante que eles sabiam de tudo isso. Deram a resposta acertada a Herodes, né? Mesmo assim, nem o Herodes, que estava perturbado, não acreditou. Não acreditou que ele fosse o Salvador, que ele fosse o Messias. Acreditou Herodes que ele fosse um rei e que ia destroná-lo, né? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos crer nessas verdades evangélicas. Nós não perderemos nada em acreditar. E se tivermos a coragem de acreditar nessas verdades, de que o menino Deus nasceu, de que ele veio para nos salvar, só eu e você temos a ganhar. E a ganhar o quê? A nossa salvação eterna. Não sejamos incrédulos como os príncipes da lei, o príncipe dos sacerdotes, os escribas, o rei Herodes, como tantos outros têm nesse contexto atual da nossa sociedade. Quantas pessoas tem ainda que não acreditam em Deus, apesar de todos esses fatos históricos e também atuante nos dias de hoje, mas não se rende para adorá-lo, não se submete a Deus, ao nosso Criador. É necessário entendermos tudo isso e crermos de verdade. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo. Senhor Jesus, aqui na Tua presença nós nos colocamos. E nesse colocar-se, Senhor, dizer que cremos na Tua santa palavra.
Cremos, Senhor, no cumprimento das profecias, que a profecia dita pelos profetas, se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus, que nasceu. Nasceu o Rei dos Judeus. Senhor, eu não sou judeu, eu sou gentil, mas a salvação chegou a mim, porque eles não acreditaram. E quem ganhou, Senhor, com tudo isso fomos nós. Aqui, Senhor, tão longe de Jerusalém, tão longe desses fatos históricos, aqui eu posso professar a minha fé. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio na Tua santa presença. Eu creio na Tua santa palavra. Eu creio nesses fatos históricos. Eu creio no poder da Tua santa palavra que me convence dessas verdades. E que o fato de eu crer, Senhor, que a Tua palavra me converta, me anime, me renove, me restaure, me cure, me transforme. Senhor Jesus, venha reinar em minha vida, em minha família, no meu lar, no meu trabalho. Vem, Senhor Jesus. Só Tu és o Senhor, não há outro senão vós tão somente. Eu peço, reine, Senhor, como o Rei que Tu és, reina na minha mente e também no meu coração. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.